Fala galera do canal, pré-jogo no ar para você aqui no nosso multiplay. Daqui a pouquinho tem Náutico e Ponte Preta. Jogadores vão sair aqui do CT direto pro Eládio de Barros Carvalho. E o técnico Hélio dos Anjos já tem o seu time definido, não conta com o Paulo Sérgio, logicamente que não vai contar com o Vinícius, está se recuperando daquela artroscopia que fez no joelho, inclusive o jogador está na fase de transição, a expectativa é de mais 30 dias o retorno dele aos trabalhos com bola e aos gramados oficiais, partidas oficiais. Não conta também com o João Maestro, que está lesionado, não conta com o Luiz Paulo, jogador que está com problema no joelho, problema de ligamento inclusive, mas a base do time pode ser a mesma que enfrentou a equipe do São Paulo, com o Kelvin, com o Bruno Mezenga lá na frente. Então o torcedor já está bem acostumado, familiarizado com esse time do Clube Náutico Capibaribe. Jogadores realizaram o último treino no CT, no campo 1 do CT Wilson Campos, nesta sexta-feira. Já estão concentrados e daqui a pouco seguem para o Eládio de Barros Carvalho. E o torcedor do Náutico deve ficar ligado na Ponte Preta, porque é um time que está invicto jogando fora de casa. A única derrota nesta Série C foi contra a equipe do Brusque, lá nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. É uma equipe que lidera a competição. Então o Náutico tem aí um super desafio. Por conta disso, baixou o preço dos ingressos para que o torcedor lote o caldeirão dos aflitos e não tenhamos, logicamente, aquela renda que foi na última terça-feira na Copa do Brasil de mais de 1.600.000 reais, mas que pelo menos tenha um grande público para apoiar o Náutico, que pode buscar engatar a terceira vitória consecutiva na competição. Mas o técnico Hélio dos Anjos concedeu ontem uma entrevista coletiva antes do último treino e fez duras críticas à arbitragem brasileira. Não só a arbitragem da Copa do Brasil, que já foi deveramente criticada nos meios de comunicação, nos veículos, pela crônica esportiva, mas também do árbitro deste sábado, que vai apitar o jogo contra a equipe do Clube Náutico Capibaribe e o jogo contra a Ponte. A arbitragem de Arthur Gomes Rabelo, ele que é do Espírito Santo. Veja a entrevista completa do técnico Hélio dos Anjos aqui no nosso pré-jogo. Roda aí. Nós não vamos conseguir nada sem essa conexão com o torcedor. Agora, nós não podemos também culpar o torcedor de não ter existido essa conexão. Eu acho que o torcedor ele é movido por nós, ele é movido pelas nossas ações, pelos nossos resultados, pelo nosso comportamento, né? Então eu vejo assim, o torcedor não é bobo. O torcedor sabe quando existe um trabalho, sabe quando existe a seriedade, sabe quando o resultado pode até não acontecer, mas o comportamento foi de acordo com a grandeza do clube, né? Então nós não trabalhamos para isso, nós trabalhamos para conseguir esse apoio do torcedor. Nós estamos ainda trabalhando, temos que melhorar, mas passa por isso, sabe? A nossa melhora passa também pela participação do torcedor, porque o Náutico é isso, e principalmente em jogos aqui dentro de casa. Eu já fui adversário do Náutico, a gente sabe o que é essa torcida do Náutico aqui dentro. Então nós também tínhamos que fazer algo. Eu acho que desses 30 e poucos dias de trabalho, todo o Náutico, o futebol, fez e está trabalhando para ter esse torcedor junto com a gente, e naturalmente ele vai ser decisivo para a nossa partida. Hélio, boa tarde. Para esse jogo, você estava na expectativa de contar com o Paulo Sérgio, se falou até que ele seria uma expectativa para o jogo contra o São Paulo e ele não atuou. Como é que está a situação clínica dele? Você vai poder contar com ele contra a Ponte Preta? Queria que você também falasse do Hélio Borges, né, que não tinha sido relacionado contra o Ipiranga, foi relacionado contra o São Paulo, entrou e acabou fazendo gol. Olha, em momento algum, nós do Departamento de Futebol colocamos qualquer expectativa de usar o Paulo contra o São Paulo e de usar o Paulo amanhã, né? Então não adianta a gente criar uma expectativa, não adianta a gente atropelar. O Paulo fez um movimento ao chutar uma bola no treino e sentiu um pequeno problema. Para mim pequeno porque é uma escoriação aonde deu grau, aonde ele já está sob intenso tratamento e já não adianta hoje com 2, 3 dias no DM você já começa a trabalhar o jogador também nos aspectos funcionais para ele não perder tudo.
Paulo vai estar preparado lá para frente, né? E eu estou muito satisfeito com o Mezenga, por tudo aquilo que ele está procurando, por tudo aquilo que ele está produzindo. E o futebol é isso. Você não pode ter medo de trabalhar forte e perder jogador. Jogador de alto rendimento, ele é sempre um risco dentro de campo, muitas vezes até fora de campo. Ele pode sentir um pequeno probleminha, um pequeno desconforto. E nós tivemos que elevar o nível de trabalho, o nível de intensidade, e algum risco você acaba correndo, mas tudo sobre total controle. O Paulo sempre é muito importante, mas nós temos que pensar agora que o Mezenga é o nosso jogador que inicia, e pensar também sim, né? Muitas pessoas não têm um conhecimento muito grande de estar aqui no dia a dia, de saber o que está acontecendo. Eu estou impressionado com o nível técnico do Leomar. Estou impressionado. Eu acho que é um jogador moderno, jovem, predicados maravilhosos em termos de definição de jogada. Realmente é um garoto interessante e está crescendo dentro do conceito do clube, e eu espero naturalmente que ele aproveite esse bom momento que ele mesmo está criando com a gente. E como que você imagina que vai se desenhar essa partida? A Ponte vai vir num momento bom, né? Como que você imagina? A Ponte é líder. A Ponte tem duas opções para jogar aqui. Ou ele faz uma linha de 4, você entende? Usando o Serginho na frente. Ou ele faz uma linha de 5, não usando o Serginho e usando um lateral zagueiro na linha de 3, né? Dos 3 por dentro, trabalhando com o Arthur por fora. Ele é um time, a Ponte é um time que adora jogo fora de casa. Característico da Ponte, eu trabalhei lá, não foi fácil para mim introduzir e todo mundo entender a ofensividade. Eles gostam dos volantes, eles gostam da linha de 3 zagueiros, né? E o aproveitamento da Ponte fora de casa na temporada é muito bom, muito bom. Então nós vamos enfrentar um adversário experiente, com a média de idade de quase 32 anos, né? Vários jogadores trabalharam comigo, sei do potencial, sei da qualidade. Um jogador como o Gé, que nós buscamos na 3ª divisão paulista, para mim porque estava com uma contusão muito séria, para mim é um dos melhores centroavantes hoje da divisão B e da divisão C, né? O Elvis, com a sua experiência e com a sua qualidade, realmente é o pensador da equipe, né? Então tem muita coisa boa. A Ponte é um time muito forte, vai ser um dos postulantes a uma das 4 vagas, vai estar trabalhando para isso, mas naturalmente não podemos ter temor em relação a isso. Eu acho que nós temos que enfrentar, ir para o embate, dentro da nossa característica, dentro do nosso modelo, e tirar proveito de alguma coisa que o adversário possa falhar, mas tendo todos os cuidados, porque trata-se de um time, uma transição agressiva para o Jean pelo lado direito, com o Gé iniciando esse jogo. Ele veio de uma contusão, ele veio de uma parada longa, mas já fez 3 segundos tempos, deve iniciar, e eu estou preocupado. É um jogo que, mais uma vez, nós vamos ter que nos expor o máximo possível em termos de dedicação. E a gente tem, sim, uma certa preocupação, mas nada que chame a atenção. O 3º jogo em 8 dias. Nós estamos preparados para isso. Hélio, como a gente não lhe ouviu no jogo contra o São Paulo, foi o Guilherme na coletiva, queria a sua opinião sobre a arbitragem brasileira. No jogo contra o São Paulo, um jogo transmitido para todo o Brasil, a gente viu que o árbitro da partida notoriamente deixou de apitar algumas faltas em favor do Clube Náutico Caparibe. E logicamente há muita reclamação também sobre a arbitragem nas outras divisões do Campeonato Brasileiro. Queria a sua opinião. Olha, a arbitragem contra o São Paulo foi vexatória para a arbitragem brasileira. Um árbitro não conseguir fazer com que o produto vendido seja entregue ao torcedor, ao telespectador, né? Porque o produto vendido é o jogo. Quanto mais tempo de bola correndo, você entende? É o melhor para você vender o seu produto, que é o futebol. Ele foi omisso, né? O São Paulo fez 32 minutos praticamente de bola, parando jogadas e parando situações de laterais, de tiros de metas. Eu achei horrível. Preocupa, esse ato é diferente, me preocupa muito mais do que quanto o ato do São Paulo. Porque esse ato tem uma média de 9 cartões amarelos por jogo. Eu conheço esse ato há muito tempo. Ele chegou numa crescente no futebol brasileiro, era do Espírito Santo.
Chegou ele e o outro rapaz do Espírito Santo, 2 jovens. O outro está na primeira divisão, está pitando grandes jogos. Ele, muito desequilibrado. Estou preocupado. É uma arbitragem que a gente tem que ter uma atenção muito grande. Até uma coisa que chama atenção. O número de cartões vermelhos dele é alto e é muito maior para o time da casa. É muito maior para o time da casa. E a média de de 8 cartões amarelos por jogo mostra que não é um ato que define o diálogo com a imposição, com a imposição na regra, né? Não, ele faz o jogo ficar inseguro porque ele dá amarelo para todo mundo e aí cria uma instabilidade muito grande. Me preocupa, mas nós vamos superar isso, não é isso? São arbitragens que a gente está vendo aí, né, contra um excesso de muita coisa, excesso de VAR, excesso de postura da arbitragem, muita. Isso até me fugiu, não, tá? Desculpa, fugiu o nome novamente, estou tentando pegar, né? Atos assim que se colocam acima do jogo, acima dos jogadores, acima do espetáculo, querem ser reconhecidos de uma forma que não tem necessidade. Seja reconhecido com uma arbitragem tranquila, uma arbitragem batendo em cima da regra, que aí está tudo certo. Só para encerrar, prepotência. E eu cito isso e cito sempre. A maior prepotência que eu vi esse ano da arbitragem, infelizmente, foi com o árbitro de Pernambuco, que foi o Rodrigo, num jogo do Cruzeiro, que ele praticamente tentou humilhar o jogador do Cruzeiro, o Matheus, dizendo que não o conhecia. Não te conheço, olhou para o outro lado, perguntou o quarto lado, quem é? Ali para mim foi uma das maiores prepotências que eu vi no ato de uma arbitragem no futebol desse ano de 2025. Eu só para encerrar da minha parte, se existe uma possibilidade do Náutico vencendo, conseguir entrar no G8, claro, depende também de outros resultados. E é claro também que o importante nessa primeira fase é você terminar a primeira fase entre os 8, mas também você precisa estar entre os 8. Mas acho que é um caminho, um passo que seria interessante para o seu time, né? Já conseguir entrar no G8 para dar também um pouco mais de tranquilidade. Olha, nós trabalhamos desde quando aqui chegamos, jogo a jogo. Né? E eu sempre crio um aspecto, vou sair daqui agora, vou fazer uma palestra de vídeo do adversário, e eu bato muito nessa tecla também, nessa palestra de que antecede o dia do jogo. E nós sabemos e vamos continuar fazendo decisões jogo a jogo. Se amanhã, nessa decisão, nós ganharmos e consequentemente chegar entre os 8, bom, se não chegarmos, nós vamos continuar a nossa trilha de terminar entre os 8 na hora que acontecer a 19ª rodada. Hélio, estamos nos aproximando da abertura da janela de contratações, né? De 1 a 10 de junho, e já começam a surgir nomes, um deles de Matheus Silva, um zagueiro da Ponte Preta, que não atuou ainda nessa temporada, foi seu atleta quando você esteve lá. É uma indicação que você tenha feito para o Náutico está em busca desse atleta? Eu levei o Matheus do Cruzeiro para a Ponte Preta. Só posso dizer isso e posso dizer outra coisa. Foi titular absoluto meu na Ponte Preta. E foi eu que o levei do Cruzeiro, eu já o conhecia do Ituano, ele estava no Cruzeiro, né? E eu levei para a Ponte Preta, e é um jogador com características físicas diferentes de todos que nós temos aqui, porque é um jogador de 1,91 m, 92, né? Mas eu não sei, a direção não me passou nada em relação a qualquer contratação. Nós estamos discutindo. Diariamente nós estamos discutindo nomes, você entendeu? Vai acontecer nessa janela sim, mas isso eu deixo a par do Eduardo Grande, eu deixo a par do Edgar, do nosso presidente. É isso, galera. Eu peço a você que se inscreva aqui no nosso canal, ative os sininhos para as notificações, acompanhe a nossa programação e todo o noticiário do Náutico nas nossas redes sociais, no @multiplaype, tá na tela aqui para você. Tem outros vídeos aqui do Náutico, aqui na nossa playlist, você pode acompanhar também, tá certo? Boa sorte pro Náutico, vamos junto, e você sabe, logo depois da partida tem os melhores momentos, tem entrevista coletiva, vamos acompanhar e trazer tudo aqui no nosso Multiplay PE. Até a próxima, galera!